Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, meus queridos amigos, família amada que vamos morar juntos nos céus. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora meditando na palavra de Deus, conhecendo um pouquinho mais a respeito dos propósitos de Deus para a minha, para a sua vida. Porque nós nascemos? Nós nascemos para promulgar o reino de Deus nessa terra. Vai aí para você os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, Devocional Intimidade TV MCA ali no Facebook e também o Frases Devocional Intimidade. Você tem alguma dúvida acerca dos temas que nós estamos estudando aqui no Palavra Rema? Ou quem sabe quer mandar a sua história aí para o quadro E Se Fosse Você? devocionalintimidade@tvmca.com.br. Este mês nós estamos estudando um termo maravilhoso a respeito da palavra de Deus aqui no nosso Palavra Rema. Então eu convido você para ficar junto com a gente nessa próxima meia hora. Vamos estudar a palavra de Deus no quadro Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, ao Palavra Rema e seja bem-vindo, pastor Evaldo Coelho. Bem-vindo, que coisa linda, né? Quando alguém recebe bem. Esse texto que vamos estar estudando hoje vai ser de muita valia. Eu queria que você lesse, Mônica, já o texto para nós introduzir, porque é um pouco mais extenso. Vamos trazer o conhecimento do nosso querido telespectador. Glória a Deus. Então, o nosso tema que estamos estudando é o tema a respeito dos hospedeiros, dos estrangeiros, aquilo que Deus tem para cada um de nós, peregrinos e forasteiros na terra. E o texto, então, que nós vamos ler, está lá no livro de Mateus, capítulo 25, e vamos continuar no versículo 35. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. A Bíblia diz, então, que uma das legalidades, o que você pode fazer para tornar legal a sua salvação, é hospedar um forasteiro. O que é um forasteiro? Antigamente, naqueles filmes de faroeste, que não é o seu caso, né, Mônica, que você é uma jovem, mas eu vi alguns filmes de faroeste, gostava muito. Bonanza? Assistia Bonanza? Muitos filmes de faroeste. Naquelas pequenas cidades do Texas. E entrava uma pessoa a cavalo e aí sabia se era forasteiro pelo seu traje, pelo seu jeito e também pela fisionomia. E ele precisaria ter ali uma hospedagem, ele é um estranho na comunidade. Sim. A Bíblia está dizendo que o povo que mora conosco na nossa cidade, se não se converterem, são forasteiros. Vão ficar aqui e não vão conseguir se hospedar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Eu fico assim impressionado. Você está usando agora oxigênio e você não vê ele. Você está sentindo o vento, mas você não vê o vento. O reino dos céus está entre nós. O reino dos céus não é comida e não é bebida, mas é poder de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Quando uma pessoa está conosco e nós estamos hospedados no reino e a gente não hospeda essa pessoa no reino, a gente está deixando de fazer o nosso trabalho principal, que é de hospedar. Jesus disse, eu vou separar as pessoas que nunca hospedaram o forasteiro para minha esquerda e vou lançá-los no abismo. E vou separar aqueles que hospedaram as pessoas e vou colocar aqui na minha direita e vão viver eternamente comigo. Existe uma palavra lá em Timóteo acerca das viúvas, que uma mulher não poderia ser reconhecida como viúva se tivesse menos de 60 anos, se não fosse esposa de um marido só, que não era fofoqueira, que não vivia na casa dos outros, mas um dos critérios é se exerceu a hospitalidade e se lavou os pés dos santos. Veja que o requisito para que ela pudesse ser inscrita como uma viúva com legalidade é que se ela tinha exercido a hospitalidade. Hospitalidade é pegar um estranho, um forasteiro e hospedar ele no reino. Veja que coisa tremenda. E você hospeda ele como? Pregando a palavra de Deus. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Esse texto diz assim, já vamos chamar a tela? Vamos lá então. A gente tem aí, porque ele vem do radical original, que é xenos, né? Sim. Que a gente, como o pastor já explicou, que quando o escritor, então ele não escreveu a palavra forasteiro, ele escreveu a palavra xenos. E a gente tem aí, então, xenos o que quer dizer? Estrangeiro, estranho,
alienígena de uma pessoa, de uma coisa sem o conhecimento sem uma parte, novo, desconhecido. Alguém que recebe e distrai outro hospitaleiramente, com quem permanece ou se aloja, um hospedeiro. Se as pessoas se hospedar, comer e beber, já não é mais um forasteiro, porque já está fazendo parte daquela comunidade. E quem come e bebe torna-se o hospedeiro, deixa de ser hospedado para se tornar um hospedeiro a partir do momento que a gente está falando dos conceitos espirituais aqui, né? De comer e beber da palavra de Deus. Então, que coisa maravilhosa. Eu preciso, então, estar procurando os estrangeiros, os forasteiros, né? E hospedá-los do reino dos céus. É isso que a gente faz. Alguém diz assim, pastor, precisa ir à igreja? A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10 e versículo 25, não deixai a congregação como é costume de alguns, porque aquilo ali é uma hospedaria. Jesus, quando pegou aquele homem na beira do caminho, ele levou aonde? Ele levou até o templo. Numa hospedaria. Numa hospedaria do samaritano, né? Pagou a hospedagem e deixou ele lá sendo hospedado. Então, o papel... E pagou adiantado, né? O papel de um cristão é hospedar. E como que você pode receber adiantado em vida? É que quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas de Deus são boas, são perfeitas e são agradáveis. Você recebe em vida de gozo, em vida de paz, em abundante alegria, em tranquilidade de espírito. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, existe uma calma tão grande na nossa vida que é algo invejável. Porque foi para isso que nós nascemos. Automaticamente, quando você está cumprindo o propósito para o qual você nasceu, você vai viver a paz que excede todo entendimento. Por que as pessoas estão... me sobrevém isso agora? Por que muitas vezes as pessoas andam tão atribuladas? Porque eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu nasci. Eu nasci para um propósito, automaticamente o não cumprimento dele vai trazer turbulências à minha alma. E tão interessante que a palavra de Deus diz, e quando a gente foi estudar, é que essa pessoa que você trouxe ao Senhor, ele deixa de ser um forasteiro, deixa de ser um estranho e ele se torna um concidadão. Vamos usar uma linguagem muito, muito simples, porque parece assim que é tão difícil de entender. Quando eu estou no reino dos céus, quando eu estou... que eu nasci de novo, que eu estou vivendo uma vida cristã, eu sou um extraterrestre, porque a minha natureza não é mais desse mundo. Então, a minha alma está ligada ao céu. Mas aquele companheiro, até aquele meu irmão na carne, até aquele meu pai, aquela minha mãe, que não está hospedado no reino dos céus, ele ainda é um forasteiro. Então, a ufologia é uma ciência que vai explicar o desaparecimento de algumas pessoas. As pessoas serão arrebatadas, porque a natureza deles é voltar para casa. A igreja pode ser arrebatada de um momento para outro. E a ufologia é a ciência que vai explicar o arrebatamento. Veio naves celestiais e levou aquele povo embora daqui da cidade. Era até um povo que atrapalhava. Eu me lembro muito de um hino antigo da harpa cristã que diz: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê mais um irmão? Né? Aquele povo foi-se embora para Sião. A ufologia vai explicar o desaparecimento de pessoas. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Não nessa proporção de 50%, não tem nada a ver. Mas você estará com pessoas e elas desaparecerão de repente. Imagina, querido, você está na igreja, você está vivendo um evangelho de 1,99, um evangelho da mesmice, da religiosidade, de repente os seus filhos serão arrebatados e você ficou. Não existirá dor maior no coração de uma pessoa. A pessoa vai querer morrer, vai pedir assim que... E a morte não virá. E a morte não virá, porque a vida vai perder o sentido. É porque, na verdade, quando o Espírito Santo é retirado, por isso que nós estamos vivendo na dispensação da graça, onde o Espírito Santo está sobre a nossa vida, mas você viver sem o Espírito Santo, se ser tirado de você, é o elo de ligação, com esse elo de ligação com o céu, é algo terrível. A gente sente isso quando a gente, por exemplo, assim, eu vou usar um exemplo. A gente deixa de orar um pouco, começa a ficar meio relaxado na vida espiritual e você vai se afastando. O homem carnal vai ficando mais vivo e o homem espiritual amortecido. Chega um ponto que você se sente seco. Por quê? Porque a falta da busca da essência da qual você nasceu. Você não bebe da água, que é a tua água, que te dá a vida. Então você começa a se tornar seco. Imagine isso sendo completamente
arrancado de você e você não tem mais o Espírito Santo para viver nessa terra. As igrejas americanas diz que haverá segunda chamada, terceira chamada, o deixados para trás um, o deixados para trás dois. Isso é mentira do diabo. Não existe uma segunda chance. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que 10 eram virgens, 10 estavam de branco, 10 eram noiva, 10 queriam casar, estavam no local marcado, já era meia-noite, ele demorou, e 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Quem acha que haverá uma segunda chance, faz o papel da virgem louca, não existe uma segunda oportunidade. A igreja americana que prega isso, que existe o deixados para trás um, o deixados para trás dois, não é verdade, aquele filme está mentindo, a oportunidade é uma só. Se eu e você não subirmos na primeira, nós vamos chorar amargamente as dores de ter ficado para trás. Estamos preparando hoje, né? Então, no próximo bloco, a gente vai continuar falando a respeito desse tema, meu querido. É algo muito forte. O Senhor está trazendo como um rio para a nossa vida, dizendo, eu estou voltando. Te prepara, cumpre o teu propósito, porque a gente vai ter que dar conta disso. Então, 30 segundinhos e a gente está de volta.